Olhe bem para essa imagem. Se eu te mostrar o nível de ocultismo que está impregnado aqui dentro, você não acreditaria. Se eu te mostrar como que isso aqui foi construído, você não acreditaria. Porque tendo olhos não veem. Se você soubessem 1% da verdade desse mundo, meu irmão, Rivotril seria a fichinha, seria a balinha de jujuba para você. Porque esse mundo ele é completamente insano. Eu preciso mostrar isso aqui para vocês, porque sim, meus irmãos, isso aqui é real, isso existe. Eu vou explicar para vocês poderem entender. Mas antes de explicar, comprometimento, ajuda esse projeto deixando o seu maroto e evidentemente vá lá no nosso segundo canal, é só você entrar aqui na descrição, Notícias Libertárias, está na descrição. Vá lá, participa do nosso segundo canal, porque esse canal já era, meu irmão. Ele não vai durar muito tempo. Você vai chegar um dia no YouTube, você não vai encontrar mais. Então, já participa do nosso segundo canal. E, evidentemente, para finalizar, conheça o nosso curso de Inteligência Artificial. Os alunos recebem o meu contato pessoal, trocam uma ideia diretamente comigo e é um curso profissionalizante. Preço acessível, emite certificado validado, nacional e internacional. É um curso profissionalizante, qualquer pessoa pode fazer. Esse cara precisa saber inglês, não precisa saber programação nem nada. Mesmo com apenas um smartphone, o cara consegue estudar. E quantidade de alunos, que os caras estão pegando serviço R$2, R$3 mil para fazer em 2 dias, porque a inteligência artificial é o mercado que mais cresceu e, ao mesmo tempo, é o mercado que falta mão de obra. Está na descrição, tá bom? Bom, deixa eu falar para vocês aqui sobre isso aqui para você entender. Vamos lá, vamos por partes. Essa aqui é a conta oficial da ONU, ok? E a ONU possui uma sala de meditação. Se não me falha a memória, em 1957, a ONU tinha uma sala de oração, ok? De oração. Mas aí eles decidiram ser mais inclusivos e em vez de ter uma sala de oração, ter uma sala de meditação. Aí as pessoas poderiam orar, quem fosse de outras religiões poderiam também orar em paz. Aí eles criaram a sala deles de diversidade. Beleza, até aí tudo bem, concordamos, ok, beleza. Só que essa sala ela tem alguns fatos curiosos. Primeiro que essa sala da ONU foi construída num lugar bem miraculoso. A construção, por si só, é no formato piramidal. Ponto principal. E outra coisa, a construção dessa sala não possui pedra angular. Olha que fato curioso, olha a mensagem que os caras querem passar. Uma construção sem pedra angular. Para quem não sabe o que é uma pedra angular, quando você constrói um prédio, quando você constrói um monumento, existe uma pedra que ela segura tudo. Existe uma coluna que ela é a principal. Então, quando você vai construir alguma coisa, existe uma estrutura que é importantíssima, que não pode ser removida dali. Então, essa seria a pedra angular. Quando você constrói uma casa, por exemplo, muitas vezes você tem uma coluna que você não pode nem sequer encostar nela, senão você derruba a casa. Seria essa famosa pedra angular. Tá bom? Só que no passado não tinha coluna, os caras faziam na base da pedra e tinham uma pedra que segurava toda a estrutura. Ok? Beleza. Essa construção foi feita sem pedra angular e no formato piramidal. Bom, só começa por aqui. Agora, por que foi feita sem pedra angular? Já parou para pensar nisso? Bom, quem é a pedra angular desse mundo? E se ela foi feita sem pedra angular, qual é a mensagem que eles querem passar para você? Ponto. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que entender. Até aqui é isso que você tem que entender. Pois bem, nós vamos falar desse cubo, desse monolito aqui, e nós vamos falar desse quadro que foi pintado. Eu não vou saber falar o nome desse cara aqui, que foi o pintor desse quadro, ok? O cara que pintou esse quadro é esse cara aqui. E você pode reparar bem que a maioria das fotos desse cara, ele está sempre com a mão dentro do bolso ou a mão dentro do casaco. Por que será que esses caras estão sempre com a mão dentro do bolso e a mão dentro do casaco? O que será que... Qual a mensagem que eles querem passar? Se você avaliar,
muitas vezes, na maioria das seitas secretas, existem sinais que são repassados de geração em geração para dizer que aquela pessoa pertencia àquela seita. Muitas vezes, por exemplo, no caso da maçonaria, os apertos de mão. Ah, tem um aperto de mão, tem alguns sinais que os caras fazem, né? E aí as pessoas sabem que ele participa daquela seita. E também, em outras seitas também tem outros sinais. E você vê uma galera, tipo Isaac Newton, a galera com a mão sempre debaixo da roupa, do paletó, ou simplesmente a mão no bolso. Só que no passado não tinha bolso, né? Quando a gente fala de 1800, a maioria das roupas não tinha bolso, então os caras colocavam a mão no jaleco, lá na roupa deles, né? Na túnica, nesse tipo de coisa. E depois passou a ter bolso as calças, e os caras, a maioria das fotos, eles colocam a mão no bolso. Então esses caras, esse pintor aqui, a maioria da foto dele tá com a mão no bolso ou mão no jaleco. Por que será? E esse cara, só para vocês entenderem, tá? Tá aqui, ó. Tem até pinturas dele com a mão no bolso. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Com a mão no bolso também, ok? É o cara que criou esse quadro. Outros quadros que esse cara criou. Olha aqui, olha para você ver esse quadro aqui, ó. Um tipo de entidade com chifres, com o rosto metade branco, metade negro, representando o dualismo, dualidade, com chifres, ó. E as pessoas em volta, como se fosse um culto, como se fosse um sacrifício. Esse quadro foi pintado pelo cara que fez aquele quadro da ONU. Por esse cara aqui que fez o quadro da ONU. E o quadro, senhoras e senhores, está aqui, ó. Deixa eu pegar a imagem para vocês verem. E o quadro está aqui, ó. Tá, e o que tem de mais nesse quadro? Só para vocês verem, o cara que criou o quadro da ONU já tinha pintado um quadro com chifres, né, um rosto no dualismo e pessoas em volta como se fosse um sacrifício, como se fosse um culto. Ponto principal. Só para vocês verem o nível de ocultismo que está isso aqui. E aí ele criou esse quadro. O que esse quadro quer dizer? Se você avaliar, o que é esse fio aqui, ó, esse fio passando aqui, ó. Ó, isso aqui representa o que nós chamamos de escada de Jacó, ou simplesmente o DNA humano. Isso aqui é o famoso DNA humano. Por quê? Porque o planeta Terra é a nossa plena e singela existência. Nós vivemos no planeta Terra. Só que existe um cubo, tem um domo, ok? Limitador que nos impede de sair da Terra, mas existe, saindo do domo tem um cubo que limita a nossa realidade, e que muitas vezes é chamado de cubo de Saturno pelos druidas, pela galera que mexe com seita. Já foi na indústria de cinema de Hollywood chamado de Tesseract, né? O pessoal do Islã chama de Pedra Negra, o pessoal dos judeus conhecem também, eu acho que, não sei se é Merkabah, me falha a memória, mas é a referência do escudo de Davi, eu vou te mostrar o porquê daqui a pouquinho. Então o mundo inteiro fala desse cubo, né? Por quê? Porque é a nossa realidade, é onde a humanidade está presa dentro dessa realidade. Quando a gente morre e a gente sai vitorioso, a gente recebe um passe para ir embora daqui. Se você pegar o livro de Enoque, pegar os livros apócrifos, pegar alguns livros antigos judaicos, eles falam que quem criou a nossa realidade foi Metatron, que é um anjo que representa sentado à frente de Deus ou mais próximo de Deus. E esse anjo, ele criou a nossa existência, ele limitou a velocidade da luz, ele criou a matéria, a tabela periódica. Então toda essa realidade foi criada para esse experimento de Deus aqui, para essa fazenda de Deus aqui. Na verdade é uma fazenda, né? E aí basicamente a humanidade está aqui dentro. Com a queda de Adão e Eva, estamos todos confinados aqui dentro. E aquele que sair vitorioso tem um passe livre para esse inferno chamado Terra. Ok? Ok. Os caras sabem dessa informação. E eles repassam essa informação, sendo verdade ou não, sendo um devaneio dos ocultistas ou não,
eles repassam essas informações de maneira, né, subliminar. Então o DNA seria o espírito entrando no cubo, entrando nessa realidade e vindo para a nossa existência. Outro fato curioso que eu preciso mencionar aqui é que quando você nasce, o bebê está exposto ao líquido amniótico. Fato curioso que os maiores cientistas já demonstraram que o líquido amniótico é um líquido muito especial, capaz de fazer com que as suas memórias sejam apagadas. Diferente de uma pessoa que teve um trauma, que esqueceu, que teve Alzheimer, o líquido amniótico ele é capaz de fazer com que você zere as suas lembranças, zere. Então eu te pergunto, por que um bebê que vem a esse mundo precisa ter a sua memória apagada? Precisa de um composto líquido que é capaz de apagar as memórias. Se colocar no adulto, apagar as memórias do adulto. Por que precisa um bebê recém-nascido, acabou de chegar nesse mundo, tem que ter as memórias apagadas? Você está entendendo? Então você vê que adentra-se a essa realidade, o ser humano, a entidade, o espírito adentra a essa realidade, apagam-se as memórias e começa, né, o jogo da vida. E começa o jogo da vida. E aqui você vê que no determinado ponto, ó, nós temos aqui como se fosse uma esfera, e nessa esfera nós temos aqui o DNA passando por ela. Por quê? Porque simplesmente a serpente que ludibriou Eva no começo da história da humanidade é responsável pela modificação genética do DNA humano. Então aqui está mostrando que teve mão do diabo para o nosso DNA ser modificado. Porque o DNA humano não era para ser o que nós estamos vivendo hoje. Eu já expliquei em outras aulas, né? Talvez se eu fosse explicar isso aqui demoraria mais de 1 hora, mas nós estamos usando um corpo defasado. Um corpo à base de carbono, 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons, cujo a estrutura é uma pirâmide. E o corpo no passado era de silício. E era para ser silício mesmo, porque silício é areia, é uma terra, é o material mais abundante desse mundo. Evidentemente, o ser humano foi feito do pó da terra. Então, a base do ser humano deveria ser silício, mas nós somos carbono. Houve uma modificação aí, ok? Pois bem, então nós temos aqui a estrutura do DNA adentrando a essa realidade e o diabo, ó, no que era no passado, ok? Numa linha contínua do tempo, alterando, né, a genética humana. E aqui nós temos o que seria basicamente portas quebradas, ó. Isso aqui seriam portas quebradas. E por que nós temos essa dimensão quebrada? Porque essa dimensão que nós estamos, ela não é a primeira dimensão que era para a humanidade estar. Mas devido ao pecado original, fez-se túnicas de peles e tirou-se do jardim do Éden e colocou-se nessa realidade. Então estamos numa realidade quebrada com a serpente, que é o grande inimigo da humanidade, milenar, que desde da fundação do mundo até agora tem o seu plano de destruir a humanidade. Então esse quadro, para mim, eu não posso afirmar, mas ele é uma representação do que aconteceu. E aí nós temos, evidentemente, esse lugar de meditação com o cubo. E por que o cubo está negro? É a mesma história do Islã. O cubo ele era branco, mas a queda dos anjos, a queda de Lúcifer, a queda dos santos sentinelas fez com que o mal proliferasse nesse mundo e esse cubo foi manchado pelo pecado. É um cubo de confinamento. Nada sai do cubo sem a aprovação de Deus. E como está manchado de pecado, evidentemente ele está escurecido. Você está entendendo? Então é basicamente essa singela realidade. Então o cubo tem essa retratação. E aí é aquilo que eu digo para vocês. Por que a ONU tem uma sala de meditação com essas singelas referências? É porque eles sabem da verdade. Eles sabem da verdade. A verdade desconhecida para todos nós, que somos o povão, que somos a massa. Eles sabem da verdade e a mensagem final é essa. Eles não estão ali para representar os interesses do povo. Nunca tiveram e nem vão estar. Eles estão ali para representar o interesse da elite, que serve a essas entidades que estão aqui desde a fundação do mundo. É simples assim. Esse é o objetivo desse vídeo. Você entender que grandes organizações não estão nem aí para a humanidade.
estão puramente interessadas em servir ao que nós chamamos porcamente de diabo, de entidades que assolam a humanidade há milênios. É basicamente isso. É basicamente isso. Você entendeu? Você viu como uma coisa tão singela, tão besta, sala de meditação da ONU. Era para ser uma coisa simples, mas foi construída sem pedra angular, formato piramidal, tem um cubo que faz menção e referência à nossa realidade, um quadro feito por um ocultista, um quadro que dá o cara que gosta de desenhar demônios nos quadros, fez esse quadro aí. Aí você vê nitidamente toda essa menção e referência, né, para você entender que os caras falam, eles têm conhecimento da verdade. Agora, você acha que as pessoas se interessam por esse conhecimento? Não. Você é um dos poucos em milhares que busca a sabedoria, né? Muitas vezes de forma divina, muitas vezes o Espírito Santo, né, propaga na sua mente, no seu corpo, a sede pelo conhecimento, a sede pela sabedoria, para que você possa fazer escolhas certas. E muitas vezes você é encaminhado para esse canal para você descobrir uma fagulha, uma centelha da realidade. Essa é a verdade. Mas a maioria, você pode ver, esses vídeos que a gente produz aqui, se chegar a 20 mil de visualização é um milagre. Mas a maioria chega a 5 mil, 10 mil no máximo. Então é o que eu digo para vocês, né? Se os seus olhos se forem atentos, você descobre a verdade do mundo. Mas você precisa, né, para ter um olho acirrado, um olho cético, um olho crítico, você precisa ao menos uma única vez ter a centelha divina, né? Que é a vontade de conhecer, a vontade de questionar. Bom, espero que vocês tenham entendido. Deixa o Maroto, verifica a sua inscrição e, evidentemente, conheça o nosso trabalho, o curso de inteligência artificial, maravilhoso, meu irmão. Tem muitas coisas também que nas entrelinhas que a gente fala lá para os alunos, ó, dá umas dicas de coisas que a gente não pode dar por aqui. Fora o curso que é maravilhoso, tem mudado realmente a vida das pessoas. Poucos cursos no Brasil fazem isso, meu irmão. Fora que você vê a avaliação dos alunos, é algo realmente estratosférico, ainda tem algumas coisinhas que a gente fala por lá. Então, se eu fosse você, eu participava, tá? Tá na descrição, preço acessível, vale muito a pena. Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.